São Paulo. Começa agora na Canal 1 FM. Canal VIP. A jornalista Malu Monteiro recebe um convidado especial para um bate-papo sobre assuntos do seu interesse. Pois é, meus amores, depois do papo com o Gaúcho e com muita música sertaneja, que aliás o Dr. Ricardo é de Rio Preto, já gostou do Arreio de Prata, que foi essa última agora? Arreio de Prata, linda, lindíssima essa música do Tião Carreiro e do Pardinho. O doutor Ricardo percebeu assim, olha, no começo da música ele fala alguma coisa de Rio Preto, não é isso, doutor Ricardo? Doutor Ricardo, bom dia, como vai, querido? Bom dia, Malu, bom dia, ouvintes. Olha, satisfação toda nossa da canal de tê-lo aqui mais uma vez. Doutor Ricardo Santos de Oliveira, que é neurocirurgião pediátrico, mas ouvindo uma palestra que ele deu ontem, esse camarada não se encaixa só. Doutor Ricardo, é difícil encaixar você mesmo que a neurocirurgia pediátrica seja um ramo gigantesco, que eu imagino que seja. O seu currículo é algo fantástico. Eu estava até te falando fora do ar aqui, que a impressão que dá é que você, viu, Fabiana, parece assim que seu marido é um camarada iluminado, sabe? Papai do céu colocou o doutor Ricardo aqui, o outro lá, o outro cá, o outro cá. Mas é impressionante que a gente vai aprender que cuidar do tempo é algo que a gente pode torná-lo um hábito. E se não chegar perto, pelo menos, do seu currículo, doutor Ricardo, chega mais ou menos ali na sola do seu sapato, por exemplo. Então, doutor Ricardo Santos de Oliveira, até essa semana, doutor Ricardo, uma colega minha aqui da emissora, falou assim, Malu, eu gosto quando você fala do currículo dos seus entrevistados, porque eu fico assim, meu Deus. Aí eu lembrei da minha irmã, em Alagoas, que também disse que não consegue ter nem metade do seu currículo e tal, e que ela gosta também de ouvir o currículo dos meus entrevistados. Então, o Dr. Ricardo Santos de Oliveira é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tem doutorado em Medicina de Cirurgia pela USP, é pós-doutorado pela Universidade René Descartes da França e pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pós-doutorado, tá, meus amores? É orientador pleno do programa de pós-graduação do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão, é médico assistente da Divisão de Neurocirurgia do HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é docente também, credenciado do Departamento de Anatomia e Cirurgia na pós-graduação, tem experiência na área de medicina com ênfase na área de neurocirurgia pediátrica. Então, o camarada é muito show de bola, estava até tentando atualizar o número de cirurgias, chega a mais ou menos umas 6.500 cirurgias já realizadas, doutor Ricardo. Desde 1995, quando eu entrei na residência médica, talvez seja mais uma das qualidades que a gente tem que se aperfeiçoando ao longo da vida, que é criar um hábito. Sim. Então eu criei o hábito de anotar todas as minhas cirurgias. Então as que eu participo, desde a primeira cirurgia que eu participei como R1, o primeiro ano de residência. Então, sim, aí já se vão praticamente 6.500 cirurgias desde então. O senhor faz uma média por semana de quantas cirurgias, doutor Ricardo? Ou depende das atividades e tal? Vamos colocar mais ou menos por ano. Obviamente varia um pouco, sim, mas eu já tive ano assim de ter feito mais de 350 cirurgias. Mas em média, vamos colocar aí em torno de 250, 240, às vezes um pouco mais. Então, assim, varia, mas nessa faixa, média, entendeu? Nessa faixa. O que vai dar, se a gente pegar aí, são 52 semanas, dá uma média de 3, 4 cirurgias por semana. Sim. Que a gente acaba participando, né? Ou fazendo, ou auxiliando, mas enfim, dentro da nossa área. Então, às vezes, por exemplo, só para citar um exemplo, tem dia que nós fazemos 3, 4 cirurgias num único dia. Uau.
Então, às vezes você tem uma ou duas cirurgias programadas, mas aí surgem outros procedimentos, outras cirurgias de urgência, e aí viram 3, 4 cirurgias no único dia. Eu imagino. Doutor Ricardo, como estão as gêmeas que o senhor, as siamesas lá, que tiveram as cabecinhas separadas, e o senhor foi um desses médicos? Tem notícia delas? Tenho notícia sim. Coincidentemente, eu entrei em contato com o pai dela, porque eu precisava de uma informação dele, e ele acabou, uma pessoa muito gentil, acabou enviando para mim alguns vídeos delas na reabilitação. Ai, que bonitinho. Então, aliás, ele enviou essa semana alguns vídeos mostrando que elas estão já bem avançadas no ponto de vista de reabilitação, já podendo andar sozinhas. As duas? As duas. Que normalmente, doutor Ricardo, sempre deixam uma sequelinha para um ou outro dos gêmeos, ou não necessariamente? Quando a gente fala especificamente sobre esse tipo de problema, né, que são os gêmeos unidos pela cabeça, nós temos que, assim, grosso modo, todos os casos nos últimos, vamos colocar assim, nos últimos 60 anos, sim, desde que a primeira cirurgia foi feita nos Estados Unidos com sucesso, que significou o quê? A sobrevivência de um dos gêmeos. Tá. Isso foi em 1952 em Chicago. Quer dizer, desde então, vamos colocar aí que nós tivemos cerca de 80, 90 casos aí, desde 1952, no mundo todo. Sim. Desse número, mais ou menos metade, 40, 45 cirurgias foram realizadas. Por que metade? Porque a outra metade são casos que muitas vezes a gravidade é tão elevada que muitas vezes os gêmeos não têm viabilidade, ou seja, eles acabam morrendo ou logo após o parto ou em algum momento muito precoce, porque são malformações muito graves. Não só a questão da união da cabeça, mas é um quadro que pode comprometer outros órgãos. E dessas crianças operadas, como eu falei, praticamente a metade, nós temos aí em torno de 20 a 25 relatadas na literatura com uma boa evolução. Mas o que significa, na verdade, uma boa evolução? Significa aqueles pacientes que sobreviveram, mas muitas vezes, obviamente, com sequelas, e algumas com sequelas graves, por conta da complexidade do processo. O caso que nós tivemos em 2018, as gêmeas, elas não só sobreviveram, mas com uma qualidade de vida muito elevada para esse tipo de problema. Então, além do resultado Sim. de êxito na sobrevivência, a possibilidade que as duas têm de ter uma boa qualidade de vida, uma vida muito próxima aí de uma vida normal. Né? Ô, doutor Ricardo, geralmente esse tipo de cirurgia, pela complexidade dela ou pela incerteza de se saber se as duas crianças vão crescer normalmente, elas entram na literatura médica de vocês, não é? Ou em livros, em revistas, enfim. Entram, né? Porque são casos muito raros, né? Mesmo esse caso em particular, aqui no Brasil, foi o primeiro caso que nós tivemos deste tipo de união em que houve a sobrevivência das duas, a cirurgia e a sobrevivência. Entendi. Nós já tivemos outro caso aqui no Brasil, há uns 10 ou 15 anos atrás, em São Paulo, mas que uma das gêmeas, sabidamente, tinha uma malformação muito grave, praticamente incompatível com a vida. Então a cirurgia foi realizada em São Paulo já sabendo que um dos gêmeos não teria viabilidade. Entendi. Então o que é muito diferente do nosso caso, em que as duas tinham condições neurológicas, e isso implica numa exigência altamente muito maior, porque você está totalmente sob pressão, porque você tem dois pacientes ali com uma situação bastante complexa e que qualquer falha, qualquer problema que vá ocorrer, às vezes você pode perder uma ou até mesmo as duas, né? Verdade. Então, por essa razão, isso foi a primeira cirurgia realizada desta forma no nosso país, e mesmo aqui na América Latina. Né?
Uau, doutor Ricardo. Bom, mas hoje o senhor está aqui para falar conosco sobre como cuidar do nosso tempo. E a primeira pergunta que eu faço ao senhor, doutor Ricardo, como neurologista, é: o que a gente ouve sempre falar é que o cérebro é uma parte do nosso corpo, que se sabe pouco por mais que se saiba dele, que ele exige muito oxigênio, que ele exige muita da nossa energia, que ele suga praticamente metade da água do nosso corpo. Então, assim, é um camarada que merece respeito, vamos dizer assim, né, doutor Ricardo? Como que ele funciona? Ele é preguiçosão mesmo, ele gosta de muita água, de muita energia, mas para ficar quietão lá, doutor Ricardo, ou não? Eu gostaria de começar por aí para a gente entender depois como é que a gente pode fazer para melhorar o nosso tempo. Então vamos lá, eu vou explicar assim de uma maneira mais ou menos bem resumida como nós evoluímos ao longo de milhares de anos. Então vamos lembrar aquela imagem bem característica daquele homem primitivo, aqui homem, entendam, homem, mulher, criança, velho, novo, lá na época das cavernas, né, o famoso os homens das cavernas. Como nós vivíamos naquela situação? Obviamente, nenhum tipo de facilidade existia, muito menos até utensílios domésticos, que isso foi aparecer muito tempo depois. Sim. Então, naquela época, a nossa evolução, a forma como nós fomos evoluindo na Terra, fez com que nós saíssemos de uma posição em que nós não conseguíamos ficar em pé, ou seja, nós praticamente andávamos, entre aspas, em 4 patas, até que, aos poucos, a evolução permitiu que o homem ficasse numa posição ereta. Entendi. Que até hoje nós temos essa posição. E nós evoluímos para o que nós conhecemos, que é a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Isso teve uma necessidade de que houvesse uma evolução no nosso crânio. Por quê? O cérebro ele foi evoluindo, porque nós fomos adquirindo novas conexões, novas habilidades. Isso fez com que o nosso cérebro se tornasse cada vez mais exigente. Então, para que vocês tenham uma ideia, a cada vez que o nosso coração bate, 1/5, ou seja, 20% de todo o sangue que a bomba cardíaca ela transporta para o nosso corpo, vai para o cérebro. Então, só o cérebro ele precisa de 1/5 do fluxo de sangue a cada batimento cardíaco. Isso significa que, durante a evolução, nós desenvolvemos canais que levam sangue para o cérebro, que são canais calibrosos, são as chamadas artérias. Nós temos as 2 artérias anteriormente aqui no pescoço, que a gente pode colocar a mão, nós vamos sentir ela pulsar, são as artérias carótidas, e aqui atrás as artérias vertebrais. São 4 artérias que levam o sangue para o cérebro. E aí, no cérebro, com essa avalanche de sangue que chega para, digamos assim, alimentar, como você disse, levar energia para as nossas células, porque o cérebro é uma máquina que não para, esse sangue precisa retornar. Porque imagina se ele chegasse numa quantidade muito grande e não tivesse canais suficientes para drenar esse sangue. Então, nós, ao longo dos anos, nós desenvolvemos canais eficientes para que esse sangue possa escoar, sair do cérebro. Sim. E isso teve um preço, que é a energia. Então, fazendo um paralelo aí, Malu, o que acontece é o seguinte: o fato de nós ficarmos em pé e desenvolvermos essa capacidade do nosso crânio e do nosso cérebro, fez com que nós, quando nós vamos executar uma tarefa, nós sempre lá caímos na evolução do ser humano, em que, não, eu não vou fazer isso porque eu vou guardar energia. Sim. Eu vou guardar energia porque eu vou sobreviver mais tempo. Porque hoje eu não preciso ir atrás do alimento, eu não preciso caçar, eu não vou ser caçado. Eu não vou morar na caverna. Ou seja, hoje eu tenho todas as facilidades. E com isso, o nosso cérebro ainda guarda resquícios desse momento. É por isso que nós entraremos aí num assunto bastante interessante, que é porque nós
relutamos, nós temos uma dificuldade muito grande e nós adiamos tarefas. Sem dúvida nenhuma. Agora, doutor, eu já quero assim, como curiosidade, como se essa sendo a pergunta inicial, e eu poderia te fazer essa que eu vou fazer agora como segunda pergunta, ser a última, mas o senhor cravaria hoje que grandes empresários, grandes políticos, uma pessoa que nem você, que só tem apenas 50 anos de idade e já conseguiu tanto estudo, tudo bem que você sempre foi muito ligado em estudo, em pós-graduar-se, etc. e tal. Mas o senhor cravaria hoje, doutor Ricardo, que pessoas que se destacam, não importa a área de conhecimento, elas aprenderam a se habituar a usar o tempo direito? Ou ela não é aquela pessoa, uau, jogada na terra, como a gente pode imaginar, privilegiada por Deus? Esse é um assunto bastante interessante, uma pergunta muito interessante e difícil, às vezes, de analisar dois aspectos. Se nós analisarmos de um contexto geral, populacional, eu posso dizer que as pessoas, se elas, de fato, começarem a uma mudança, a um hábito, a um planejamento, elas podem melhorar, elas podem aperfeiçoar nas diferentes tarefas. Então, isso é treino, isso é exercitar o nosso cérebro. Ou seja, se você, vamos colocar, você é um atleta, você joga futebol, você é um bom jogador, mas para que você saia daquela habilidade básica, e que muitas vezes aquela habilidade ela é decorrente de fatores genéticos. Por exemplo, vamos colocar o Pelé. O Pelé, todo mundo sabe, é uma unanimidade, a não ser para os argentinos, mas é uma unanimidade que o Pelé foi considerado o atleta do século, o melhor jogador de futebol que nós tivemos. Sim. Será que o Pelé, ele nasceu com uma estrela para que ele fosse o melhor jogador, de alguma forma? Sim. A questão é, já houve vários estudos que analisaram cada parte do que o Pelé fazia em campo. Obviamente, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, mas fazendo um retrospecto, pegando vídeos do Pelé, ele tinha a musculatura, ele tinha envergadura, ele tinha a velocidade, o posicionamento no campo, a visão estratégica. Ou seja, ele tinha qualidades genéticas. Mas o Pelé só foi o Pelé porque ele treinava. Ele era um metódico, ele tinha o hábito, ele não só ele tinha a qualidade inerente, sim, que geneticamente foi privilegiado, mas isso só não seria capaz de torná-lo o atleta que ele foi. Então, respondendo a sua pergunta, para você sair de uma faixa mediana para uma faixa de excelência, não vai cair do céu. Entendi. Você não vai cair do céu uma luz que vai te iluminar e a partir daquele momento você passa a ter um talento, ser um ser iluminado. Não, você precisa trabalhar, estudar, se aperfeiçoar, procurar novos caminhos e fazer com que o seu cérebro entenda que você precisa sair da zona de conforto. Porque esse é o detalhe, as pessoas permanecem na zona de conforto e não se aventuram muitas vezes a eliminar falhas. Vou citar um exemplo meu. Você mesmo citou a questão do meu currículo e tal. Sim. Muito cedo, obviamente, a gente vai fazendo várias atividades, fazia várias atividades na faculdade, trabalhos e tal. Então, muito cedo eu já percebi que eu precisaria, por exemplo, dar aulas fora do país em outra língua, no inglês. E diferente de hoje, que a meninada tem uma facilidade até muito maior pela própria exposição desde o início,
nós somos de uma geração em que o inglês não era tão... não tinha aquela importância que tem hoje na escola. Então, por exemplo, eu particularmente, fiz uma época, né, na escola pública em que a minha chamada 5ª e 6ª série, nós fazíamos francês. Tá. Eu fui ter inglês na 7ª série. Certo. Então, isso gerou um conflito. Quando eu entrei na faculdade e depois... Mas aí eu percebi que o inglês era fundamental e eu precisava. Então, o que eu fui fazer? Comecei a fazer cursos de inglês. 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos uns 10 anos, eu faço regularmente. Aí, a história do tempo. Sim. Eu dedico 1 hora por semana para estudar inglês. Agora, por quê? Sim. Agora, doutor Ricardo, por que tem pessoas como você que parece que multiplica as 24 horas que todo mundo tem? Então, assim, você tira as 8 horas de sono. Nas demais, você administra rigorosamente o teu tempo, é isso? O tempo é muito interessante porque o tempo, Malu, ele é democrático. Todo mundo tem exatamente 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Todos os dias. Ou seja, do momento que você acorda ao momento no dia seguinte, passaram-se 24 horas, como passam para todos que estão aqui. Então, como você faz para administrar esse tempo? Para fazer do tempo o seu aliado e não o seu inimigo. Para que você não seja não caia numa batalha todos os dias contra o tempo. Mas você tem que trazer o tempo para o seu lado. E isso você tem que desenvolver habilidades para que o tempo seja multiplicado. Você tem que fazer do tempo como se fosse um investimento. Você poupa tempo para que aquele tempo que hoje você conseguiu poupar, você possa utilizá-lo em outras atividades. Como, por exemplo, atividades para você mesmo, para o seu corpo, atividades lúdicas com a família, ler um livro, enfim, vivendo a nossa vida, viajar e assim por diante. Para isso, é importante estabelecer rotinas, planejamento, hábito. Você tem todos os dias tarefas, todas as semanas, várias tarefas. Então você tem que saber administrar essas tarefas, aquelas que te consomem um tempo, mas que você precisa executá-las. Tá. Então essas tarefas você vai colocar como se fosse um túnel, um funil, tá lá cheio de tarefa. Aí num primeiro momento você elimina aquelas tarefas que não vão te trazer nenhum benefício. Então, por exemplo, horas na internet. Qual é a média de horas que o brasileiro tem por já estudos demonstraram quanto tempo o brasileiro fica na internet? O brasileiro fica em média 3 horas e meia todos os dias nas redes sociais. Isso é um estudo feito pela revista Época Negócios. O que te consome 1.330 horas por ano, que são 55 dias. Ou seja, se você ficar 3 horas e meia na internet, rodando ao rolo de câmera no Instagram, enfim, qualquer rede social, ao final de um ano, você perdeu 55 dias. Mas aí eu te pergunto, doutor Ricardo, a gente vai ter que se tornar chatos? Ou é possível fazer isso de uma forma leve, de uma forma que tipo assim, não, olha, 5 minutos eu posso ficar aqui no estúdio, então eu olho aqui 5 minutos, aí eu vou para determinado lugar, eu só posso ficar 15 minutos, eu só posso... Não fica meio neurótico, não? A gente não se tornaria isso? Não, eu não penso dessa forma, Lu, a questão de você levar para esse lado, né? Porque quando nós analisamos a nossa vida, hoje é 2021, quando nós analisamos 2021 para trás, vários eventos que ocorrem na nossa vida, eles ocorrem de forma simultânea. Sim. A nossa vida não é um quadradinho
que hoje eu vou começar um evento, eu vou começar uma atividade, vou terminar, agora eu vou começar outra, vou terminar, agora eu vou começar outra, vou terminar. Não, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Não só coisas boas, mas crises, Sim. problemas que vão ocorrendo e que você precisa administrar. Então, a questão do tempo é tão importante que a gente crie um hábito e planeje as nossas atividades, as nossas tarefas, que significa muito quando você consegue perceber atividades que você precisa fazer. Por exemplo, você tem um relatório para entregar numa empresa. Sim. Então, você tem uma data chamada deadline, que é o final da linha. Então você vai entregar esse relatório dia 30 de abril. Tá lá. Você sabe que você precisa entregar esse relatório ou você precisa apresentar esse relatório numa reunião de negócios. Relatório anual, o relatório mensal de vendas e assim por diante. Hoje é dia 10 de abril. Isso. Então você tem que apresentar no dia 30 de abril. Você ficou sabendo disso no primeiro dia do mês. Seu chefe foi lá e falou: Malu, você vai ter que apresentar no dia 30 de abril um relatório sobre todas as suas atividades na rádio no ano de 2020. Quantas pessoas você entrevistou, quantas horas, quais as músicas que os ouvintes preferiram ouvir, quantas mensagens você teve, ou seja, você tem várias tarefas numa tarefa maior. Certo. A sua tarefa maior é o relatório. Só que nesse relatório você tem pequenas tarefas. Só que você foi avisado no dia 1º de abril. Sua atividade, 30 de abril. Hoje é dia 10. Até o dia 10, você está pensando o que você vai fazer. Quando chegar lá para o dia 25, você fala: meu Deus, eu preciso fazer meu relatório. Eu não fiz ainda. Aí no dia 28, você fala: nossa, eu preciso fazer. E aquilo vai te tornando, cada vez mais, vai sendo um fator de estresse na sua vida. Certamente. Agora, vamos pensar diferente. Quando você recebeu a informação no dia 1º de abril, olha, eu tenho que fazer o relatório, eu vou ter que apresentar esse relatório dia 30 de abril. Então, do dia 1º ao dia 5, vamos supor, nos primeiros 3, 4 dias, você vai lá, vai pegar todo o histórico do ano 2020, quantos programas você fez, quantas pessoas você entrevistou, quantas horas você ficou aqui, quantos comerciais você teve que vincular, quanto isso rendeu. Em 5 dias você tem esses dados. Tá. Mais 3, 4 dias você começa a montar o teu relatório. Não, então aqui eu vou colocar isso, aquilo. Com 15 dias você terminou, porque você fracionou uma grande tarefa. Porque você foi fazendo ela aos poucos, dentro de um período. Ou seja, faltando 10 dias, o seu relatório está absolutamente pronto. Sim. Aqueles 10 dias até o prazo final é a cereja do bolo. Ali você vai corrigir, você vai... não, esse dado aqui, olha, é melhor. No dia 30, você vai apresentar o relatório perfeito. Então, quando você tem o chamado deadline, troque o deadline, ou seja, a data final, pelo save time. Ou seja, economize tempo. Porque aquele tempo que você economizou, você pode fazer uma caminhada, você pode ler um livro, você pode estudar um pouco melhor, você pode até, no dia 30, propor para o seu chefe novas atividades, novas linhas dentro do seu programa. Então isso é... Agora, quando você cria um hábito, isso torna uma rotina, você esquece o dia final. Você tem uma tarefa e aquela tarefa tem um período. Faça. Simplesmente faça. É aí que vai a história do cérebro. Você tem que criar conexões, você tem que estabelecer, você tem que treinar o seu cérebro. Embora no nosso cérebro nós não tenhamos músculos, mas é como se fosse uma ginástica. Você treina o seu cérebro para que ele aprenda que ele precisa fazer aquela tarefa. Não aquela tarefa grande, ela vai se tornar grande, mas em pequenas tarefas. Fracionando aquela tarefa grande que você tem para fazer. Agora, doutor Ricardo, por que nós somos
preguiçosos, eu não sei nem que palavra colocar aqui nessa pergunta, mas a gente costuma, mesmo que realize uma atividade que seja imprescindível para o teu trabalho, para o teu currículo, de forma monumentalmente, nota 10, vamos dizer assim, nas demais a gente procrastina, e eu queria que você falasse sobre essa palavrinha. Procrastinar. Procrastinar é uma palavra... que o cérebro gosta? O cérebro adora procrastinar. Procrastinar significa adiar, deixar para amanhã. É bom. Simplesmente colocar outras tarefas mais atrativas no lugar daquela que nós precisamos efetivamente realizar. Então a procrastinação, embora ser um momento, nós achamos que é uma palavra pejorativa, que lembra um pouco da preguiça, mas isso tem um fundamento. Esse fundamento tem a parte desse desenvolvimento do nosso cérebro, que a gente já comentou, ou seja, o nosso cérebro ele necessita de energia, e se a gente fica, entre aspas, quieto, ou sentado, vendo uma televisão, rodando o celular, fazendo aquelas atividades, para o nosso cérebro, aquilo ali é uma avalanche de bons sentimentos. Por quê? Aí vai um outro detalhe. Nós temos uma substância, mano, chamada dopamina. A dopamina nós liberamos lá nas nossas células, e a dopamina ela é um neurotransmissor. Ela conecta uma fibra com a próxima célula. Ela é como se fosse um elemento. Quando nós temos uma determinada atividade prazerosa, esse elemento ele excita as outras células. Entendi. Agora, quando isso ocorre em excesso, e quando isso ocorre? Quando nós vemos, por exemplo, um delicioso lanche, um chocolate, um papo com os amigos, o celular, a rede social, todas essas atividades são atividades que liberam dopamina. E a dopamina leva a dizer para o nosso cérebro que aquela atividade é prazerosa. Então, você vai acabar ficando naquelas atividades, deixando as outras. Por quê? Porque as outras atividades demandam energia, demandam gasto energético. E o nosso cérebro não entende dessa forma. Então esse é o conflito entre a procrastinação e não procrastinar. Você sabia que 80% a 90% dos adultos já foram procrastinadores desde a infância na escola? Ou seja, o adulto, isso é algo que vai se desenvolvendo na escola. Eu tenho um trabalho para entregar, vai deixando. Eu tenho um exercício para fazer, tenho prova. Prova? Nossa senhora. Estuda, vou estudar, faltando meia hora eu vou dar uma lida. Então, o adulto que joga as tarefas sempre para frente, se você olhar isso, há estudos que demonstram claramente isso, foi um estudante que também fazia isso. Então, a procrastinação ela é interessante porque para os educadores, há trabalhos, inclusive, que demonstram isso. Há um trabalho realizado aqui no Brasil, entre tantos outros, que analisaram 500 estudantes utilizando uma determinada escala que já foi publicada fora, uma escala que foi validada aqui no Brasil, uma escala de procrastinação. Ou seja, são várias perguntas, você analisa as pessoas. E os estudantes, quais foram os mais importantes aspectos analisados nessa escala? A questão simplesmente ele não considera aquilo importante, a questão da preguiça, eu tenho uma preguiça danada, eu não vou fazer essa atividade. Alguns, a ansiedade. Então, diante de uma tarefa, ele fica muito ansioso e aí na ansiedade ele se perde no planejamento. Então, esse trabalho demonstrou que estudantes já
apresentam sinais muito precoces de procrastinação. Então, para os educadores, é importante ter essa ideia e trabalhar com a criança, com o aluno, desde muito cedo, para que a gente reduza o número de adultos procrastinadores. Agora, doutor Ricardo, é a grande bala de prata da neurologia, vamos dizer assim, nesse sentido? Ou seja, tornar qualquer atividade produtiva tão prazerosa quanto ver uma partida do meu Bayern, que eu não sou mais corintiana. Ah, é? Agora eu sou Bayern, apesar de ter perdido essa semana, enfim. Mas é a grande bala de prata transformar atividades produtivas em atividades prazerosas? Exato. E tem gente que já sente esse prazer em atividades produtivas, eu diria, você como exemplo, doutor Ricardo, não sei. Quando você pensa dessa forma, você muda de nível. Se você ficar final de semana, eu trabalhei a semana toda, agora eu vou ver o meu futebol, vou fazer o meu churrasquinho. Aí quando você vê, já foi lá o sábado, o domingo e entrou a segunda. Segunda-feira, nossa, de novo, a semana inteira. Aí vem a sexta-feira. Sexta-feira, tal. O brasileiro tem bem isso, né? Sim. São os extremos, né? A gente vive sempre assim. É engraçado isso, o brasileiro é bem extremista, né? A segunda-feira é um desastre, a sexta-feira é o céu. Então, assim, quando a gente começa a entender que a importância, que na verdade isso é só uma questão de divisão, feita lá há muitos anos atrás, lá na época dos romanos, segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante, é só uma questão de divisão dos períodos, mas que as atividades, como eu mesmo falei, elas continuam. Não tem atividade que tem segunda, tem terça, tem quarta. Tem atividades que tem um período. Então, se você não otimizar a sua rotina, deixando tempo para você, deixando tempo para o seu lazer, deixando tempo para fazer suas atividades, você sempre vai ficar no que a gente chama da mesmice. Você não consegue avançar. Não importa a área que você trabalha. Agora, se você utiliza, meu Deus, a gente tem sábado e domingo, são 2 dias inteiros. Se você hoje, hoje o que nós temos de possibilidades que estão na nossa frente, verdade. Basta 2, 3 cliques, você está lá no YouTube, você tem acessos a cursos no mundo todo, cursos gratuitos aqui no Brasil. Sim. Cursos no Sebrae, cursos em todo lugar, gratuitos. Vamos lá. Eu vou aprender jardinagem. Puxa, vai lá no negócio de agricultura. Tem lá alguém explicando. Então, vai aprender alguma outra coisa diferente. De repente, aquilo pode tornar para você uma válvula de escape, um fator que vai desestressar. E com isso, você vai tirar o remédio que você toma hoje, por exemplo, para ansiedade, porque você achou uma outra atividade que te deixa tranquilo, te dá prazer. Então, essa questão de administrar o tempo. Agora, voltamos à história que nós comentamos. Nós temos que treinar. Isso é um treinamento para o nosso cérebro, porque sempre o nosso cérebro vai nos puxar para as atividades mais prazerosas. E a força de vontade, como estudá-la na neurologia, doutor Ricardo? Ela é realmente benéfica? Força da vontade. E se eu não estou com vontade, eu vou ter força? Não tenho força. E aí? Realmente há situações em que as pessoas desenvolvem problemas psíquicos, como depressão, mesmo ansiedade, fatores pós algum tipo de... Nós estamos passando agora, mais uma vez, é difícil a gente fugir do assunto, mas a questão do coronavírus mudou dramaticamente a nossa qualidade de vida. Então, hoje nós permanecemos muito mais em casa, há pessoas que desenvolveram pânico, medo por conta do risco da contaminação, do que nós ouvimos na televisão, do que nós vemos nos nossos amigos, nos nossos parentes que muitas vezes já tiveram a doença e alguns até infelizmente faleceram, né? A gente está aí quase com 350 mil pessoas. Ou seja, hoje
a pandemia levou para muitas pessoas situações de muito estresse. Então, nós temos que, obviamente, diferenciar as situações em que a pessoa precisa de um tratamento, e esse tratamento, muitas vezes, é um tratamento mesmo, ou uma ajuda através de uma psicoterapia, ou uma ajuda através de um grupo, enfim, para que ela saia daquela situação, para que ela, é como se ela estivesse num pântano, né? Ela está afundando, então alguém precisa chegar ali e trazê-la para fora. Agora, quando ela começa a ter uma melhora, aí ela já tem que vislumbrar para ela não cair de novo nessa situação. Então, se não vira um ciclo, você sai de um processo e volta para o mesmo problema e não sai dessa situação. Então, se você tem, por exemplo, um transtorno de pânico, uma ansiedade, uma depressão, procure a ajuda. E isso tem tratamento. Quando você tem uma melhora, comece a vislumbrar outras saídas. É como eu falei, procure outras atividades que direcionem o teu cérebro para que produza substâncias que te tirem desse problema. Quando o senhor fala nisso, me lembra exercício físico. Eu, particularmente, gosto muito de andar, eu gosto de bicicleta, enfim. Mas há pessoas que chegam para mim e falam, Malu, o inferno para mim é fazer atividade física. Ah, mas faz no finalzinho da tarde, que não tem muito sol, ou na parte da manhã, que está mais agradável. Não importa horário para determinadas pessoas. A atividade física, que para mim, Malu, é tão prazerosa, para você pode ser prazerosa, para o outro, tem um monte de gente que não acha graça nisso. A atividade física e a alimentação, doutor Ricardo, ela tem papel preponderante em fazer com que o nosso cérebro entenda que se você fez coisas muito agradáveis, eu posso transferir esse prazer tão gostoso, tão bom de determinadas atividades em tudo que eu preciso fazer? Sem dúvida. Estaria aí a origem de ansiedade de um modo geral, doutor? Ou é exagero? Tem outros fatores que também levam? É multifatorial, mas vamos fazer um cenário. Domingo, você acordou, tal, vai, chega ali próximo do almoço, vamos fazer um churrasco, aí vem uma outra pessoa, ou agora que nós estamos mais restritos, mas enfim, ou vamos fazer uma feijoada, e aí você esbanja, né? Vai comer aquele churrasco, tomar cerveja e assim por diante. Quando chega algumas horas depois, como você se sente? 3, 4 horas depois? Pesado, né? Você não tem energia para fazer outra coisa. Aí você vai fazer o quê? Vai dormir, ou você vai ficar sentado vendo televisão. E ali foram horas que foram embora. Né? Podem ter algum momento ali de alegria e tal, mas foram horas que você perdeu. Então a questão do exercício, mais uma vez, é uma questão da disciplina. Né? É uma frase muito interessante de Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você mais quer. Entendeu? Ou seja, o que você quer agora? Eu quero ficar sentado vendo televisão, fazendo meu churrasco. Tal. Não, mas o que você mais quer? Puxa, eu precisava mudar. Eu estou morando numa casa pequena, mas eu preciso mudar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, quer dizer, você está entendendo? Ou seja, você tem uma meta, que é, por exemplo, sair de onde você está para ir para um outro lugar, mas para isso você precisa poupar, você precisa investir, você precisa aprender como você faz para dar esse passo, mas você prefere, naquele momento, permanecer daquele jeito. Mas é assim que eu quero. Então, você não atinge o objetivo final se você não ter disciplina. Então, isso é algo que você pode treinar, que você pode realmente mudar a sua vida, o seu comportamento, através de ter disciplina. Porque você pode ter todas as coisas, desde que você tenha disciplina. Mas eu aprendo isso onde? Você aprende primeiro em dizer assim, quem está nos ouvindo hoje, falar assim, não, realmente, a partir de agora, eu vou começar a fazer isso. Como é que você faz? Coisa simples. Começa a semana. Pega
antes de começar a semana, no domingo, como é que vai ser minha semana? Pega uma folha de papel, se você não quiser anotar no seu celular, por exemplo, uma folha de papel e escreve lá, segunda-feira. O que eu vou fazer segunda-feira? De manhã eu tenho que fazer isso, à tarde isso, terça, quarta... Crie um hábito, coloque as tarefas ali, direcione o seu tempo, planeje, organize. Ao longo da semana, houve alguma mudança? Sim. Troca, faz. Com isso, você vai trabalhando o seu cérebro de forma gradual, exercitando a disciplina, o planejamento, a meta, você vislumbra o que você tem que fazer. E efetivamente, risque, você fez a tarefa, corta, fiz a tarefa. Aquilo começa a gerar dopamina, mas num outro sentido. Porque aquilo é como você fala assim, puxa, eu fiz aquela atividade, vai te dar prazer, então eu vou fazer a segunda. É verdade. Você falou da caminhada, por exemplo. Sim. Mas caminhada é chato, hein? Pega o celular, tem lá programas que tem desafios, por exemplo. Entra no desafio. Aí você fala, puxa, hoje eu tenho que dar tantos passos. Aí no final do mês, você fala, puxa, olha, assim, tinha mais de 1.300.000 pessoas nesse desafio. Sim. E eu consegui, eu venci o desafio. Então aquilo acaba te dando um prazer. Gera prazer, gera dopamina. E a dopamina é interessante porque você vai querer fazer mais. Então é daí que vem o exercício. Agora, doutor Ricardo Oliveira, neurocirurgião pediátrico. A pessoa pode dizer assim, o doutor Ricardo está falando tudo isso, mas a minha vida está linda. Nossa, está maravilhosa, está tudo muito bem. Porque a maioria de nós, eu acho que é assim, conformista demais, ou você é um destaque como o teu exemplo de vida. O meio termo é mais difícil de alcançar. Por que muita gente não, está tudo muito lindo, eu ganho 5, mas eu só gasto 3, eu estou até economizando 2 e tal. Tem gente que não tem muito sonho, né, doutor Ricardo? É uma falha de educação? A gente já veio com esse gene falho? Enfim, funcionaliza isso. É um assunto interessante, Malu, porque assim, quando a gente analisa, por exemplo, a questão da educação financeira, né? Quantos brasileiros hoje não estão aí um problema de dívida, pendurados no cartão de crédito, isso e aquilo, crédito consignado e assim por diante. Então você fala, eu ganho 5, mas a pessoa ganha 5 e gasta 7. Tá. Ela não ganha 5 e gasta 3. Não, é o contrário. Geralmente ela ganha 5 e gasta 7. Porque os dois, ela vai colocar no cartão de crédito, ela vai fazer um empréstimo, ela vai fazer isso e aquilo. Se ela tem ela quer comprar uma televisão, ela vai lá e vai fazer um crediário, vai pagar prestações ali durante 1 ano. Verdade. Aí antes de terminar a televisão, ela vai para outra. Porque, na verdade, nós somos... Isso talvez seja uma deficiência do nosso sistema educacional. A educação financeira praticamente não está no nosso currículo. Certamente. E aí a pessoa tem que entender a necessidade, muitas vezes por bem ou por mal. Hoje, diferente do passado, que era extremamente difícil, restrito a poucas pessoas, a questão de investimento, como isso ocorre ou não, hoje não é bem assim. Hoje nós temos, mais uma vez, inúmeras ferramentas, insights famosos, inclusive, que você pode perder ali. Eu não digo perder, eu digo ganhar. Ler 10, 15 minutos as notícias, o que está acontecendo. Para onde? Mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas você não tem R$100, R$200? Começa com pouco. O pouco hoje, daí você pega gosto pela coisa e você começa a ter, ao final do mês, uma disciplina. Não, se eu ganho 5, peraí, eu vou poupar aqui um tanto, porque esse tanto aqui eu vou juntar, mais para frente eu vou poder trocar meu carro, eu vou poder fazer uma reforma na minha casa, eu vou poder mudar e assim por diante. Se você não cria essa disciplina, sempre você cai nesse ciclo vicioso em que
algo te puxa para baixo, sempre. Assim, sempre você vai estar correndo, é aquela história de correndo atrás do rabo, né? Você nunca está indo para frente. Sempre você vai dar volta e vai correr atrás do seu rabo. Sem dúvida. Doutor Ricardo, quando eu te fiz essa pergunta sobre o lance de a maioria está muito conformado com o que está, mesmo apresentando determinados problemas de ansiedade com problemas muito simples assim, de serem resolvidos e tudo mais, é que eu quero saber do senhor o seguinte: eu administrar bem o meu tempo é para que eu me torne rico, melhor de vida, ou eu seja feliz? Ou os dois? Não, a questão da riqueza, a gente tem muito essa questão. Não há uma correlação direta entre a quantidade que você acumula, a quantidade de dinheiro, o que você tem para muitas vezes para aparecer aí, carro A, B ou C, com felicidade. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que são, digamos assim, muito pobres ou muito ricas, e que têm problemas gravíssimos. Certamente. E que muitas vezes cometem ou tiram a própria vida. Você fala, mas meu Deus, a pessoa tinha tudo com 25, 26 anos, como cantores e assim por diante, mas se envolve com droga e assim por diante. Então, não há uma correlação entre essa questão da busca pela riqueza e assim por diante com felicidade. Às vezes você pode ter felicidade com pequenas coisas. A pessoa mora, às vezes, numa casa ou lá um pescador, mas ali ele tem o seu cantinho. A administração do seu tempo. Eu quero tentar entender assim, doutor Ricardo, porque parece-me que pegar o exemplo do doutor Ricardo, pegar o exemplo do Ayrton Senna, pegar o exemplo da Xuxa, pegar o exemplo da família Marinho, a impressão que dá é que essas pessoas, para terem atingido o estudo, como no teu caso, ou uma grana legal, de ser um grande empresário, etc e tal, parece que elas já nasceram com isso, não sei. A gana parece que é uma coisa pessoal, a gente parece que não adquire com fórmula, com técnica ou com remédios. Enfim, não sei. Eu costumo dizer assim, você aposta na loto? Ou... De vez em quando sim. De vez em quando sim. Eu nunca aposto. Entendi. Então você tem uma chance e eu não tenho. Certamente. Concorda? Sim. Você acredita que você vai ganhar? Mas você vai continuar apostando. Por quê? Porque intuitivamente, talvez muitas pessoas acreditem que um belo dia vai cair um caminhão de dinheiro na casa dela e dali para frente ela vai viver num mundo de fantasia. Tá? Isso é a questão usando o exemplo. Tá. Eu não aposto. Por quê? Simplesmente digamos assim, então você é pessimista. Não, eu sou realista. Sim. Porque do ponto de vista de probabilidade, a chance de que eu vá efetivamente ganhar é muito, muito próximo de zero. Mas alguém ganha. Sim, alguém ganha. Não vou ser eu. Dessa forma, não. Mas eu vou poupar o meu tempo, o meu dinheiro, eu vou estudar, eu vou me capacitar para que, ao mesmo tempo, eu vá melhorando, eu vou galgando eu vou subindo outros degraus, enquanto muita gente vai ficar ali. Mas se eu ganhasse essa bolada na loto, hein? Puxa, eu ia mudar minha vida, ia fazer isso aqui. Tá, pode ser que se você não ganhe aquilo, eu não vou ganhar aquilo nunca, mas você consegue, sim, disciplinando, educando, método, hábito, planejamento, muitas vezes conseguir, do ponto de vista real, coisas que você fica imaginando com aquele dinheiro que muitas vezes nunca vai chegar. Então essa é um pouco a diferença daquela pessoa que utiliza o tempo para melhorar a sua vida em vários aspectos, hein? Inclusive financeiro e outros, familiar, pessoal, e daquele que fica ali acomodado achando que um belo dia vai chegar uma nave espacial, enfim... que imagina algo que para o nosso cérebro, um dia vai chegar aqui e eu vou me dar bem. Não vai, porque você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Obviamente, a história do Pelé, há pessoas que nasceram ou têm algumas características que dão um talento natural, mas aquele talento é como se você tivesse uma pedra bruta, um diamante.
O diamante ele só existe como diamante porque ele é lapidado. Ele sai de uma estrutura que, quando você vê um diamante na origem e ao final, tem uma diferença. Tem um trabalho ali. Sim. Então você tem um talento, que é o diamante bruto, mas para que ele seja vistoso, tem que ter um trabalho em cima disso. Não é só, ele só por si só, ele muitas vezes não tem como ser um talento e se sustentar para sempre. Tem que ter trabalho em cima disso. Está me lembrando, Dr. Ricardo Oliveira, um livro que eu ainda estou lendo, diga-se de passagem, de um psiquiatra. Ele atendeu em hospitais públicos da Inglaterra, de Londres, e também trabalhou na África. E ele critica veementemente o tal do bem-estar social oferecido pela Inglaterra. E aí ele vai colocando exemplos de meninas com 15, 16 anos, já mãe de 2, 3 filhos, cada um pai, e que o fato de elas se envolverem com personagens que mais destroem a vida dela, literalmente até às vezes queimando casa, queimando móveis, quebrando tudo dentro de casa, quebrando ela, e aí por isso que passou pelo atendimento com ele, como médico. Então, assim, ele critica veementemente um Estado que oferece tudo. Quer dizer, ele vai desenvolvendo o seguinte: ao invés de o país desenvolver isso nas pessoas que o senhor está falando, doutor Ricardo, ele já te dá. Então, ele já te dá o sofá quebrado, a cama quebrada, a geladeira e tudo mais. E as pessoas se acostumam nisso porque estão inseridas em bairros onde praticamente a maioria ali, é difícil você sair, é difícil você valorizar estudo, é difícil você valorizar uma atividade que você desenvolva e poderia até se destacar no mundo, quem sabe. Então, assim, quando o senhor fala isso, administração do tempo, e eu lembro desse escritor psiquiatra, eu acho ele fantástico, ele desenvolve com uma maestria o livro dele, é A Vida na Sarjeta, o nome do livro, para referência para as pessoas. Então, o Dr. Dalrymple, ele arrasa com a gente, doutor Ricardo, porque assim, a impressão que dá é, no final de cada capítulo que você lê do livro o que vale a pena realmente? Eu fazer tudo que o doutor Ricardo está falando, imaginando que se você tem um país que possa te oferecer tudo materialmente de uma forma mais fácil, porque tem dinheiro, é um país rico para fazer isso. Então, aí eu faço uma correlação com as nossas favelas ou com bairros muito pobres das nossas cidades de um modo geral. E não fica filosofia demais para que a gente não resolva nada, doutor Ricardo? Não sei. Por isso, o que eu quero dizer é o seguinte: parece que você, a Malu, doutor Ricardo, a Fabiana, meu patrão, o mundo, a gente tem que ter a vontade de querer as coisas para que eu ouça esse estudo do tempo ao longo dos dias. Quer dizer, eu já tenho previamente um objetivo, eu já tenho previamente a condição de querer melhorar aqui ou ali. E se eu não tiver, eu não vai servir eu fazer isso com o meu tempo? Eu não sei, doutor Ricardo, não sei se eu estou viajando muito na maionese, com filosofia, psicologia, etc. Mas eu sempre gosto que tudo que se fale possa servir para muita gente. Então, pegando o meu povo pobre, que não tem a condição, essa valorização do tempo de uma forma estudada, vai levar a quê? De repente você pode dizer, eu consegui na segunda fazer o que eu queria, mas na terça, na quarta, foi tanta dificuldade, eu estava cansado, E aí, doutor Ricardo, não sei se eu me fiz entender. O que eu tenho a dizer, assim, a gente tem que diferenciar, obviamente, países, economias diferentes. O Estado, né, ou com uma forma genérica de dizer, o Estado ele é importante para atender aquelas pessoas mais vulneráveis. Ou seja, nós temos dentro da sociedade pessoas extremamente vulneráveis, que vivem em condições muito desfavoráveis e que precisam do Estado para chegar naquele local. Porque se o Estado não chega, outras estruturas utilizam a vulnerabilidade das pessoas para o mal. Então, nós temos inúmeros exemplos do tráfico, enfim, de pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade de algumas pessoas com outros benefícios. Sim. Então, quando você diz que o Estado
tem sim a sua importância. Mas ao mesmo tempo que o Estado precisa reduzir a diferença social que nós temos, principalmente aqui no país, no Brasil, ao mesmo tempo o Estado precisa dar condições para aquelas pessoas pescarem o peixe. Não adianta o Estado só dar o peixe para a pessoa. Então, eu estou vendo ali, na nossa frente aqui tem um monte de cestas básicas. Aí você vai lá todo mês dar uma cesta básica. É uma ação social. De alguma forma você acredita que você está dando um alento para aquela pessoa e tal. Mas o que exatamente você, o Estado, ou quem quer que seja, está fazendo para tirar aquela pessoa daquela situação? Mas a pessoa não sabe fazer nada. Será que não sabe fazer nada? Será que ela não sabe, se ela for devidamente colocada num momento, se ela tiver uma capacitação, se o Estado levar para aquele local as condições sanitárias, enfim, se o Estado efetivamente não só dá o produto final, mas ele dar as condições para que aquele local mude. Há vários exemplos de que quando o Estado atua de forma organizada, Nova York era uma cidade que a criminalidade era altíssima. O que o prefeito fez? O prefeito entendeu que ele não ia mudar, ele não ia reduzir a criminalidade de um dia para o outro, mas ele entendeu, baseado em fatos, que se ele começasse com pequenas tarefas, ele poderia ter um sucesso. E foi exatamente isso que ele fez. Todos os dias, eles iam até os vagões de metrô que estavam pichados. Todos os dias, eles limpavam as pichações. Aqueles que estavam depredados, com janela quebrada, trem, eles iam lá, consertavam. Aqueles que não tinha jeito, eles tiravam de circulação. Se tinha uma pichação, se tinha uma sujeira, tal, eles iam lá, resolviam o problema. Pequenos problemas. Com isso, eles perceberam que pequenos crimes começaram a reduzir. E junto com os pequenos crimes, houve a redução dos maiores. Dos homicídios, do roubo a mão armada e assim por diante. Hoje, Nova York é uma cidade que, se você comparar Nova York dos anos 1980 com a Nova York de hoje, a criminalidade caiu assustadoramente. E aí, para fazer um exercício do que eu estou tentando falar para o senhor como especialista, as pessoas que pichavam, que sujavam, elas entenderam, eu não sei se o senhor tem esse dado, é claro, eu estou... futurologia. Essas pessoas entenderam que elas tinham que administrar o tempo dela de uma forma diferente, mais produtivo, será? Ou elas foram coercitivamente, pela força do Estado, obrigadas a ficarem na dela? Psicologicamente, quando você entra num ambiente que está pichado, sujo, sim, a tendência é que aquele ambiente piore mais ainda. Ele vai, se tem uma janela quebrada, ele vai ter uma segunda janela quebrada. Agora, quando o Estado, intervém e muda, e não deixa aquilo acontecer, aquilo causa psicologicamente, para a grande maioria das pessoas, ela não vai ser a primeira a quebrar a janela. Então, com isso, você vai mudando aos poucos, psicologicamente, a questão da sociedade. É algo muito interessante. Nova York é um exemplo muito interessante em relação a isso. Então, aí vem, obviamente, o tempo. Aquela pessoa o delinquente, sim, que usava o tempo dele para delinquir, hoje ele pode estar usando para outras coisas. Alguns não, alguns continuaram. Ao mesmo tempo, um sistema que tem a punição. Então, o indivíduo que é pego fazendo aquilo, ele vai ter uma punição proporcional àquilo lá. Então, sim, tudo isso anda junto. Tudo isso é importante para o desenvolvimento da sociedade. E aqui nós estamos discutindo essa questão do tempo. E assim, há uma outra frase de Fernando Pessoa que é muito interessante, que é o seguinte: eu não sou da altura que me veem, mas sim da altura que os meus olhos podem ver. Ou seja, não se preocupe porque aquela pessoa está olhando o que você está fazendo. Isso é muito difícil, é a história da rede social. Você ficar olhando o que aquela pessoa está fazendo, olha só, ele está viajando, ele está isso, aquilo. Não,
Tira, elimina isso da sua vida, porque isso não vai te trazer nenhum benefício. Agora, pense longe, pense à frente e comece a mudar, comece a criar um hábito, comece a planejar, comece a otimizar, busque na internet, vai buscar alguma coisa para fazer diferente, vai mudar, troca a chavinha lá, troca a chavinha do seu cérebro, entendeu? É esse que é o segredo. Partindo do pressuposto que eu queira essa mudança, doutor Ricardo, tudo parte disso, é isso? Obviamente. Eu acho que forçar ou tentar estabelecer uma situação de coerção é sempre prejudicial. Porque se a pessoa não tiver um voluntariado... Agora, nós temos duas situações. Aquela pessoa que por si só busca a mudança. Sim. Muitas vezes ela busca a mudança porque ocorreu uma crise. Então, sei lá, ela tinha um comércio e veio a pandemia, fechou o comércio dela, faliu. Tá. Então ela está numa crise financeira medonha. Sim. Alguns vão se afundar completamente. Outros vão trazer ou vão utilizar aquilo como uma oportunidade. Será que eu tinha mesmo condições de ter aquele comércio? Será que aquilo era... Será que ao invés de eu ter um comércio físico, puxa, mas e se eu tiver virtual? Então eu vou para o e-commerce, eu vou trabalhar agora. Puxa, eu tenho as ferramentas aqui, olha, sobraram vários produtos, eu posso vender eles na internet. Como é que eu posso fazer isso? Não, vamos fazer devagar, vou vender aqui para o bairro, daqui a pouco ele está vendendo. Como você acha que surgiram grandes incorporações, Mercado Livre e assim por diante? Quer dizer, surgiram de pequenas coisas. Sem dúvida. Netflix e assim por diante. Para quem não sabe, a Netflix era nos Estados Unidos uma empresa que entregava fita. Então, quando a gente alugava fita, ia lá alguém e entregava. Só que a Netflix nada mais era do que um braço de uma outra grande empresa que nós tínhamos aqui, chamada Blockbuster. Só que o responsável pela Netflix começou a perceber o quê? Puxa, a pessoa pede o filme, eu vou lá e entrego. E se eu entregar esse filme de outra forma? A pessoa dentro de casa. A pessoa dentro de casa. Então, isso foi o que a gente chama de streaming, que é a entrega do conteúdo através de uma assinatura. Hoje é um líder mundial e assim por diante. Então, as ideias, o nosso cérebro, ele é muito, é um jardim a ser cultivado, entendeu? A pessoa não pode achar que ela não é capaz de fazer. Ela é sim capaz de fazer. Às vezes, precisa de uma ajuda. Para ela sair de uma situação, mas ela precisa entender que ela é o principal motor, ela que precisa ter o voluntariado de querer melhorar. Bom dia, Malu, estou adorando a entrevista de hoje, é uma indireta para mim mesmo, olha só, doutor Ricardo, é uma indireta para mim mesmo, e isso que o doutor está falando só depende de cada indivíduo. Eu acho que o entendimento dele também é meio parecido com o meu, doutor Ricardo, no sentido de achar que se primeiro não nascer de você, é o Fabrício Ferraz que está escrevendo isso aqui. E eu penso igual ao Fabrício ao longo da entrevista, acho que eu deixei isso claro, fazendo as perguntas para o doutor Ricardo nesse sentido. Quer dizer, tudo tem que partir de mim primeiro. E a grande preocupação minha era... então entenda essa definição que você deu do cérebro agora, doutor Ricardo, que eu achei interessante. É um jardim a ser cultivado. Talvez ninguém tenha falado muito para a gente isso massivamente, de que o nosso cérebro, por gostar de boa vida, de ficar mais assistindo televisão do que fazer atividade física, ele precisa ser ensinado a gostar disso. É interessante, por muitos anos, os cientistas acreditavam que o cérebro ele tinha um potencial de desenvolvimento do nascimento até por volta de 7, 8 anos de idade. Tá. E pronto, acabou. Sim. Hoje que eu digo, nos últimos anos, sim, isso é absolutamente uma teoria que já caiu por terra há muito tempo. O nosso cérebro ele é capaz, e há provas muito robustas, o nosso cérebro ele é capaz de criar novas conexões até o final da nossa vida. Olha. Então não há limite para o nosso cérebro. Ou seja, nós podemos, uma vez que estimulado, sim, nós temos potencial para gerar novas conexões. Ou seja, o nosso cérebro ele era capaz de aprender sempre, desde que estimulado. Então, você
quer aprender uma nova língua, mais uma vez, eu quero aprender alemão. Tem um aplicativo, começa 1, 2, 3 palavras ali, vai, daqui a pouco se vai te servir ou não, mas o que importa é você mudar de alguma forma o conceito no seu cérebro de que aquilo, não, eu faço só isso, entro no trabalho, fico de tal hora a tal hora. Se muitas vezes eu fico assim, pessoas jovens, entendeu? Na faixa de 20, 30 anos, 40 anos, que se acomodaram com determinadas situações e permanecem aquilo, e o sonho é a aposentadoria. Eu sou completamente assim, claro, eu acho que cada um tem o seu direito, a sua forma de pensar, mas com 30 anos, meu Deus, hoje, se nossa longevidade está cada vez maior, se nós estamos com 80 anos, as cidades aqui no Brasil, inclusive, mais até, se com 30 anos a pessoa está pensando quando ele vai aposentar, não, ele tem que pensar o que ele pode fazer para melhorar. Um dia vai chegar a aposentadoria dele, talvez sim, talvez não, mas ele tem que pensar sempre que ele pode atingir, que ele pode buscar alguma coisa nova. Você vai aprender alguma outra coisa. Não tem explicação para a pessoa não querer fazer. Tem que lutar contra isso, entendeu? Acho que esse é o mais importante. De 0 a 10, que nota o senhor se dá para a administração do seu tempo, doutor Ricardo? Malu, esse é um tema muito interessante que a gente começou a perceber, eu particularmente comecei a perceber que eu tinha alguma capacidade, mesmo sem ter estudado esse assunto, de gerenciar bem o meu tempo. Então, com isso, a gente pôde fazer várias atividades, você mesmo enumerou, sim, poderia ter feito outras ou não, sim, mas intuitivamente eu já desenvolvia conceitos que hoje, quando eu fui estudar especificamente esse assunto, tem muita coisa que eu já fui desenvolvendo muito cedo na minha vida. E isso, obviamente, poupou muito o meu tempo para que eu pudesse fazer outras coisas. Então, eu acho que eu sempre me considero que a gente possa melhorar. Eu diria que hoje eu me daria aí em nota 8. Assim, eu acho que dá para a gente melhorar bem. Eu queria só para a gente, talvez, dependendo o tempo aí, né, Malu? Não sei quanto tempo nós temos, mas eu queria só deixar preparando esse assunto, a gente criou aí o que nós chamamos de 10 mandamentos do gerenciamento do tempo. Então, se me permitir, eu vou citar esses 10 mandamentos que eu acho que são a linha, o horizonte, é ali que você tem que ir, entendeu? Se você conseguir fazer alguns, você já vai melhorar muito o seu gerenciamento do tempo. Então, número 1, planejamento diário. Rever prioridades. O que é prioridade a cada dia. Não é a prioridade do ano que vem, daqui 5, 10 anos. Não. Prioridade amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Rever prioridades diariamente. Definir objetivos de curto e longo prazo. Maravilha. Então, o que você quer fazer dentro de uma semana, um mês, ou qual é o seu planejamento daqui a um ano? Eu quero mudar, eu quero ser promovido. Tá. Você quer ser promovido no emprego. Mas o que você está fazendo hoje para ser promovido? Terceiro. Utilizar a tecnologia a seu favor. Então, hoje você tem celular, computador, qualquer coisa, mas utilize a seu favor. Crie uma agenda. Seja ela na mão, uma velha agenda lá que você compra na livraria, ou no seu celular, mas tenha o hábito de incluir os compromissos na agenda, checar horário e tudo isso. Tenha a sua agenda. Essa é a quarta. A quarta. Disciplina e internet. Monitorar e otimizar o tempo gasto na internet. Então, óbvio, todo mundo entra na internet, mas busque algo que vai te trazer alguma coisa. Então, procure ser mais seletivo na sua busca da internet. Quinto, organização do espaço.
Você tem o seu espaço aqui. Ah, tá, da sua mesa de trabalho. A sua mesa de trabalho, o seu local de estudo, a sua sala, o seu local. Tem que estar organizado, você tem que saber onde está cada coisa. Entendi. O vizinho não precisa, mas você tem que saber. Então o seu lugar precisa estar organizado. Sexto. Dividir uma grande tarefa em pequenas tarefas. Interessante. Esse é um básico. dos mais importantes. 7. É. Dedicar um tempo a você, ao seu corpo. Relaxamento. Então você precisa tirar um tempo para desligar. Desligar. Não importa se é o esporte, se é um livro, se é um programa de TV, mas aquilo tem que ter um tempo. Não é a semana inteira, mas é um tempo. Certo. 8. Antecipar prazos. Trocar o deadline pelo save time. Ah, tá. E fazendo aos poucos. Fazendo aos poucos, não deixar para a última hora. Entendi. Não deixar para a última hora. 9. Criar hábitos. Tá. Isso é fundamental, hábito. Certo. Porque você vai torturando o seu cérebro até que ele entende que aquilo é um hábito, que aquilo está incorporado na tua vida. Entendi. Pronto, você ganhou. E o 10? 10. Eliminar distrações. Então, isso é outra coisa importante, porque isso é algo que tira o seu tempo. Rouba teu tempo, né? Rouba o seu tempo. Verdade. Roubando o seu tempo, você perde o seu tempo para fazer outras atividades que seriam muito mais benéficas. Doutor Ricardo, que show! 10 mandamentos aí para que a gente possa observar. Querido, muito obrigada, doutor Ricardo, por suas explicações. Sempre muito brilhante, falando simples, apesar de todos os seus estudos, para que todo mundo possa entender. Eu gosto muito dessa tua faceta, entre tantas. Enfim, muito obrigada por sua presença, você e sua esposa Dona Fabiana. Um beijo para os dois, boa viagem de volta para Ribeirão Preto. E, logicamente, o senhor já sabe, não precisa nem eu falar, será convidado outras vezes para estar aqui com a gente. Eu conversei no canal VIP deste sábado com o Dr. Ricardo Oliveira, ele que é neurocirurgião pediátrico e é um camarada pós-doutor que tem muito no currículo dele e deixou um pouco mais de conhecimento aqui para a gente.